Boa noite a todos que nos assistem. Meu nome é Fernanda, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. Boa noite, mais uma vez, para aqueles que estão chegando. Então, nós estamos aqui hoje, reunidos, mais uma vez, mais um sábado, dando continuidade aos trabalhos da casa, mesmo que de forma virtual, né? Nesse momento, essa é a oportunidade que nos é dada, que nós possamos estudar, manter nossos encontros, manter o estudo da doutrina por meio da tecnologia, utilizando a tecnologia a nosso favor, nos aproximando, né? A tecnologia nos aproximando. Então, muita gratidão de podermos estar aqui fazendo parte dessa história, dessa forma, juntos. Sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando agora, meu nome é Fernanda e eu sou trabalhadora do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, tá? Que o fundo poderia ser um pouquinho mais baixo se quiser, mas não está atrapalhando. Então, o som. Tá bom. Eu vou abaixar um pouquinho então o som aqui. Pronto. Obrigada. Então, sejam todos bem-vindos e vamos dar início aos nossos avisos iniciais antes da nossa prece, tá? Hoje nós vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, o item 11. O item 11, ele vai falar sobre o orgulho e a humildade, tá? Quem tiver o Evangelho em casa pode abrir nesse capítulo, 7, item 11, tá? Quem tiver fone de ouvido e achar melhor colocar para ter uma qualidade de som melhor também, poder se concentrar, ir para um lugar mais calmo da casa também. É uma recomendação que a gente faz, porque a gente sabe, né, que sempre tem alguma distração se tiver outras pessoas na casa, e esse é um momento importante para a gente se concentrar, para a gente poder, juntos, né, compreendermos o ensinamento que vai ser repassado aqui para nós. Nós sabemos que nós não estamos aqui sozinhos, nem eu aqui, nem vocês aí. E quando a gente busca elevar o nosso pensamento, quando a gente busca estudar o ensinamento de Jesus, sempre aparecem boas companhias ao nosso lado, né? Então essa decisão de hoje de estar aqui conosco, ela é uma decisão, muito inteligente, né? Então, não esqueçam de colocar a garrafinha de água ou o copo de água, porque nós vamos, ao final, pedir pela fluidificação dessa água, tá? Aqueles irmãos que estão em tratamento, estão aqui hoje com a gente, nos acompanhando, também ao final nós teremos um passe coletivo, tá certo? E queria só avisar mais uma coisinha, a partir de setembro, que é o mês de aniversário da nossa casa, nós vai fazer 26 anos no dia 20 de setembro, mas todo mês de setembro nós estaremos com novas programações, com palestras. Na grande, estamos tentando que todas as quartas e sábados sejam com palestras, igual como era lá na nossa casa, só que aqui no YouTube, nem vai ser aqui no Instagram. Nós vamos passar para o YouTube. E a evangelização das crianças também retornará em setembro, então setembro é o mês, viu? Anotem aí, salvem a data. A partir de setembro estaremos no YouTube fazendo nossas lives, já estamos convidando palestrantes e teremos o nosso seminário no dia 20 de setembro, tá? Falarei mais sobre o seminário mais tarde. Então, dado todos os recados iniciais, vamos para a nossa prece inicial. Então vamos, queridos, eu convido a todos para nesse momento fecharmos os nossos olhos e fazermos uma respiração profunda, de maneira que nós possamos acalmar nossa mente e nosso coração, pacificando, nos pacificando.
imaginando Jesus conosco e todos os seus emissários de luz que se fazem presente nesse momento, que nos auxiliam, que nos intuem, para que nossas palavras possam tocar o coração e a mente de cada um, inclusive a de nós mesmos, e que possa promover atitudes cristãs, que os ensinamentos aqui refletidos, eles possam transformar nossa vida, nos transformar em homens novos, que nós possamos construir hoje, a partir de nossa mudança, um futuro melhor para nós e, consequentemente, para toda a humanidade. Que a paz de nosso querido Mestre Jesus seja a nossa paz hoje. Eu acho que teve algum probleminha aqui na conexão, mas já voltou. Vocês podem me dizer se voltou? Tá, voltou? Tá. Ai, gente, desculpa, teve um problema de baixa qualidade na conexão aqui. Eu queria pedir para meu marido que peça para o pessoal da casa desligar os Netflix da vida, essas coisas, que é para não comprometer nossa conexão, tá bom? Agradeço. Então vamos começar. Como eu havia dito, nós vamos falar aqui as instruções dos espíritos, o Lacordaire, tá? Item 11. Ele começa assim: que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Então, os pobres espíritos que habitavam antigamente a terra, ou seja, eles não estão habitando ainda, mas agora, eles são desencarnados, né? São os espíritos. E são as pessoas humildes, que foram humildes, pobres de espíritos. E eles têm a missão agora de nos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos proporciona em poder ajudar no vosso aperfeiçoamento. Então ele está dizendo aqui para ele que isso é uma graça, poder nos ajudar a nos aperfeiçoar, que ele está grato por isso. E logo em seguida ele faz um pedido: que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar a minha palavra compreensível, e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos. Ou seja, que a linguagem dele, que as palavras que ele vai usar sejam compreensíveis para todos que dela usarem, tiverem acesso. Todos vós, encarnados, que estáis em provação e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la resplandecer aos vossos olhos. Gente, esses são os 2 primeiros parágrafos do item 11. O que é que me veio aqui na minha cabeça quando eu estava lendo esses 2 parágrafos? Que assim que eu cheguei na casa espírita, eu não sei, deve ter uns 6, 7 anos, pela primeira vez, né? Eu comecei a participar dos trabalhos e eu via que tudo era uma prece, né? Todo trabalho que se ia fazer iniciava com uma prece, terminava com uma prece. Tudo era prece. E aí, lógico, quando você começa a estudar e começa a ser trabalhador, você acaba incutindo isso na sua vida, né? Tudo é uma prece, dá vontade de fazer prece o tempo inteiro. Mas por que isso é bom? Porque quando a gente faz a prece, que é o caso dele aqui, ele antes de começar a falar a mensagem que ele vai falar pra gente, ele faz uma prece. Isso é um exercício de humildade. Porque quando a gente faz a prece, primeiro ele agradece pela oportunidade, depois ele pede o auxílio para que o que ele vai falar seja compreensível, então ele está bem aí já admitindo o tamanho dele. Ele sabe que diante de Deus, que diante dos espíritos superiores, puros, crísticos, ele precisa de ajuda. Então ele já demonstra ali, isso que nós fazemos na casa espírita o tempo inteiro, em todos os nossos trabalhos, é um exercício de humildade também. Então é muito bom para nós. E aí agora ele começa a falar da humildade propriamente, né? A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Ele é um espírito assim que ele é bem assim duro, né, com a gente, vocês vão ver. Os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo?
Então, ele diz, tem muitos exemplos que nós tivemos, né? O maior deles foi Jesus. E ele pergunta, você consegue ser caridoso, verdadeiramente caridoso, sem ser humilde? Então vamos lá, o que é a caridade? A caridade é você fazer o bem, seja para quem for, benevolência para com todos, certo? Esses todos aí são aqueles que eu gosto, são aqueles que eu não gosto, são aqueles que pensam que nem eu, são aqueles que pensam diferente de mim, são aqueles que me ferem, mas eu preciso fazer o bem. E às vezes o bem é um pensamento bom, é desejar o bem para aquela pessoa, mesmo que ela tenha me ferido. Então, eu preciso ser benevolente com todos. Dá para ser benevolente com todos se eu me achar melhor do que alguns? Então, ou se eu me achar pior do que alguns? Então, se eu não me acho igual, fica mais difícil, né? Então, benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Dá pra gente ser indulgente com as imperfeições alheias, ou seja, de todos também, se nós não formos humildes. Dá para nós perdoarmos as ofensas, porque esse é o conceito que a doutrina espírita nos traz de caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então ele diz, não dá, né? E não dá, se a gente for parar para pensar aqui, realmente não dá. E aí ele responde, não, pois a humildade, ela iguala os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vos enfeitam de virtudes que não tendes, como se vestisse uma roupa para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, Jesus, né? Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Então é justamente quando a gente consegue servir o nosso próximo, que só tendo humildade para fazer isso, né? Muitos de nós, muitas vezes se acha melhor do que o outro porque a gente estudou, fez pós-graduação, fez mestrado, fez doutorado, né? Ou então porque a gente é um grande empresário, porque a gente tem posses, né? Temos status elevado, então nos achamos melhores do que os outros, né? E aí eu vou servir alguém. Aí Jesus veio e mostrou que sim, que não existia esse negócio, que todos nós somos iguais. Então esse é o exemplo que nós devemos seguir. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas aos seus méritos e que a sua origem é a mais pura que a do pobre. O rico acha que ele tem uma origem mais pura que a do pobre. Né? Não é todo rico, né, gente? Ele está falando aqui de situações de pessoas que são, assim, orgulhosas. Que acham que pelo que elas têm, pelo que elas conseguiram aqui de forma material, né? Elas já estão, elas já precisam ser tratadas melhores do que aquele que não tem esses títulos, essas condições materiais aqui na Terra. Então acreditam que isso lhes é devido por direito. E aí, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira. Deus vos distingue pelo corpo? Ele faz essa pergunta. Acaso o do pobre não é igual ao do rico? Se você tirar a veste, né? Se os dois ficarem nus, não é tudo a mesma coisa? E quando a gente desencarna, que fica só o corpo lá, esse corpo aí não vai acontecer, não vai ser tudo igualzinho? Um pode ser até num caixão belíssimo, chiquérrimo, né? Ter um velório maravilhoso. O outro pode ser feito um buraco na terra e colocou lá, mas o corpo vai para as formiguinhas, para os bichinhos do mesmo jeito, né? E aí, a gente quando estudou
esse capítulo aqui na quarta-feira, eu falei sobre esse exemplo também, da questão da pandemia, do Covid-19. Como ele veio para mostrar o quanto nós somos iguais. O Covid-19 não faz diferença entre ninguém, né? Tanto faz se você é o médico que está curando, que está salvando as pessoas, até o médico, né? Ele dizer, poxa, o médico não podia, ele tinha que ser imune, porque ele está ajudando. Não, mas o médico é ser humano. O médico também precisa passar, nós somos iguais. Não é porque ele é médico que ele é privilegiado. O enfermeiro, né? O político, o ricão lá, do mais bilionário que existe, o homem mais rico, ele pode ter o dinheiro. Desculpem. Ele pode ter o dinheiro que for. Covid não vê isso. Covid entende que todos somos iguais, né? Tudo que Deus fez... ele diz assim, o Criador fez 2 espécies de homens? Não, nós sabemos que todos fomos criados simples e ignorantes. E aí, livre-arbítrio. De acordo com o que a gente decide, vamos para um caminho ou para outro, evoluímos mais ou menos rápido. Tudo que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. E aí, me veio também aqui na lembrança hoje, eu fiquei sabendo de uma situação, não sei se vocês viram, uma situação que aconteceu, que a historinha é mais ou menos assim, isso é real, tá? Aqui, eu acho que foi até aqui em São Luís, não sei. Um jovem negro, entregador de iFood, ele foi entregar o lanche que foi pedido num condomínio para um morador branco, condomínio de classe média alta, parecia ser assim, tá? E aí, ele chegou lá na portaria, avisou, telefonaram pro morador e o morador não demorou muito a atender. Então, acabou que ele não conseguiu entregar no prazo, né, que estava lá no aplicativo. Quando finalmente conseguiram se comunicar com o morador e ele entrou para entregar, o morador tratou ele assim de uma forma terrível, humilhou o rapaz, disse que o rapaz tinha inveja da cor dele, pegou assim na pele, disse que ele era branco e ele tinha inveja disso, né? Falou uma série de coisas pro rapaz, humilhou mesmo, né? Aqui é uma situação bem prática do que nós estamos falando, do quanto nós ainda não aprendemos essa lição de que precisamos ser humildes, né? Que todos somos iguais. E aí, quando eu vi essa situação, né? O primeiro pensamento, eu pergunto para vocês, quando vocês observam uma situação dessa, qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça de vocês? Coloquem aí, qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Vocês ficam indignados com uma situação dessa? Vocês imaginam assim que, poxa, numa época dessa, ainda tem gente desse jeito, que trata o outro dessa forma? Isso passa, é o primeiro pensamento que vem para vocês? Coloquem, escrevam. Qual é o primeiro pensamento de vocês? Ricardo tá dizendo ali que foi em Valinhos, São Paulo, essa situação. Não foi aqui então. Coloquem, qual é o primeiro pensamento? Vamos pensar aqui. Vamos tirar agora uma fotografia dessa situação. Vamos imaginar lá. O que aconteceu que eu não falei para vocês, para quem não viu? Chegou também um vizinho nessa hora que viu que o morador branco estava. Eu tô frisando essa questão da cor porque tem a ver com o contexto, tá? Um morador branco de classe média alta estava humilhando o jovem entregador que era negro, de pele negra, né? E nessa hora chegou um vizinho que viu essa situação e também foi lá para, assim, de repente, evitar que acontecesse alguma violência, alguma coisa assim. A Dani tá dizendo que foi injusto. Foi o primeiro sentimento que ela veio, foi de injustiça, não é? Porque o rapaz estava fazendo o trabalho dele, não teve culpa dele não atender o telefone, também achei. Pensei também isso, né? O meu primeiro pensamento, gente, foi de indignação. Não vou mentir, foi de indignação. Eu fiquei assim, poxa, gente, não acredito que numa época dessa ainda existam pessoas que se acham melhor do que os outros por conta da cor da pele ou por conta da classe social e se achem no direito de
humilhar a outra pessoa com esses argumentos, né? Mas aí, depois, lógico, a gente estuda, né, minha gente? A gente se instrui, a gente estuda. E a gente não pode ficar só com esse primeiro pensamento na nossa cabeça. Aí vem as intuições dos amigos espirituais que falam assim, tá bom, mas vamos ver um lado bom, vamos ver essa situação, alguma coisa boa nisso tudo. Em épocas passadas, numa humanidade antiga, esse jovem rapaz não ia nem abrir a boca para falar nada. Preconceito, soberba, muito bem. Esse jovem, na hora, eu esqueci de dizer para vocês, ele não ficou calado. Ele também não desrespeitou o morador. Ele, inclusive, citou um trecho do evangelho para ele, né? Meio que deu uma evangelizada ali no morador branco. Ele estava muito tranquilo. Ele já ligou no telefone, já chamou a guarda municipal. Então, assim, em outras épocas, não teria nada disso. Esse rapaz teria ficado calado, teria aceito, talvez tivesse até tido algum ato de violência contra ele não ia fazer nada. Ninguém teria chegado junto para auxiliar, né, para evitar alguma confusão, né? As pessoas teriam achado normal tratar um jovem negro dessa forma. Então eu já vejo com uma certa evolução da humanidade, vamos dizer assim. Tá bom do jeito que tá? Claro que não tá, porque não era mais para isso que tá acontecendo. Mas, por alguma razão, este nosso irmão morador branco de classe média alta agiu dessa forma, age dessa forma, pensa dessa forma ainda. E aí, veio uma outra intuição na hora que disse assim para mim, mas Jesus não disse que era pra gente ter indulgência com nossos irmãos, que era pra gente amar o nosso inimigo, quer dizer, amar aquele que fere. Então, esse morador branco, ele me feriu de certa forma por ter agido assim com o rapaz jovem. E eu queria ficar com raiva dele, eu tive, né, uma certa raiva dele. Mas logo em seguida, me veio assim, não, mas eu preciso ter compaixão desse irmão, eu preciso emitir para ele luz, eu preciso emitir para ele bons pensamentos, para que ele saia dessa vibração que ele tá, para que ele que procure se conhecer melhor, procure ser uma pessoa mais humilde na vida dele. Então, veja quantos ensinamentos nós temos para nós mesmos, sabe? Para nós mesmos, que tipo de pensamento a gente tem que emanar nesse momento? É o de ódio? É o de raiva? Sabe, com relação a essa pessoa, lógico que a gente não acha que essa situação foi uma situação boa de maneira nenhuma, porque não está tendo o quê? Humildade, não está tendo respeito pelo outro, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu encher meu coração de raiva, que energia esse irmão que já está claramente ignorante, né, da verdade, vamos dizer assim, que ele ignora a verdade, né, para estar agindo dessa forma, ele ignora a verdade. Então ele precisa de um pensamento mais amoroso. Olha que Ricardo bota, doentes precisam de remédio e não de veneno, exatamente. E o remédio que a gente vai dar para ele é a nossa compaixão, é o nosso desejo de que ele, seja qual for a razão que leva ele a ser assim, porque nós não sabemos qual é a história de vida dele, como é que ele foi educado, quantos traumas ele já teve, a gente não sabe pra gente estar julgando, entendeu? E Jesus disse, não julgueis para não ser julgados, né? Então, por essa razão, essa seria a atitude cristã, né? É bom a gente fazer essas reflexões. Tá bom, então vamos continuar aqui. Rico, ele diz assim, rico, enquanto tu dormes sobre tetos dourados ao abrigo do frio, não pensas em milhares de irmãos teus iguais a ti estirados na sarjeta? Tá mandando a gente olhar pro lado, né, gente? Que às vezes a gente não diz assim, eu sou uma pessoa que eu não faço mal pra ninguém. Beleza, não fazer o mal é bom. Mas e deixar de fazer o bem que poderíamos fazer? Então não é teu irmão, teu semelhante, o infeliz que passa fome? Essa é uma pergunta a gente fazer para si, né? Sei que com estas palavras o teu orgulho te revolta. Concordarás
em lhe dar uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. O que dirás tu? Eu, descendente de sangue nobre, poderoso da terra, serei igual a este miserável que se veste em trapos? Ilusória vaidade de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, esse pretenso filósofo diz assim, se nós fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não se parecem em nada, mas se ambos ficassem sem elas, que diferença haveria entre vós? A nobreza de sangue dirás tu, né? O rico diz, a nobreza de sangue. Mas a química, até hoje, ela nunca encontrou nenhuma diferença no sangue do senhor nobre e do plebeu. Entre o do senhor ou do escravo. Não tem diferença lá. A química não encontrou essa diferença. Quem te garante que também já não foste um miserável e infeliz como ele um dia? Que não pediste esmola, né? E a gente não sabe onde é que a gente vai estar na encarnação seguinte, né? Porque bem aqui, quando ele fosse assim, se fôssemos iguais, quando ele faz essa pergunta, se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? Essa pergunta bem aqui, né? Nós que estudamos a doutrina espírita e que sabemos das múltiplas existências e que sabemos que tudo que nós plantamos, nós colhemos, nós sabemos que ao longo das nossas existências, desde quando a gente foi criado até os dias de hoje, graças ao nosso livre-arbítrio, em algum momento nós escolhemos caminhos tortuosos, né? E pode ser que a gente tenha vivido já essa situação de estar na rua, né? De estar sem nada, de estar na miserabilidade mesmo material. Ou a gente pode ter sido muito rico e não ter ajudado um irmão, né? E ter humilhado um irmão numa situação inferior materialmente à nossa. Então, a gente vem, ora rico, ora pobre, justamente para a gente poder trabalhar essa questão, principalmente da humildade e do orgulho, né? Em nossas vidas. A nobreza de sangue dirás tu, mas eu já li isso, desculpa aí. Quem te garante que também já não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás um dia? Aquele mesmo que desprezas hoje? Não acabam para ti as tuas riquezas, que imaginavas eternas, como o corpo envoltório perecível de teu espírito? Então, essas riquezas que nós temos aqui, todos os nossos títulos de honra ao mérito, eles, quando a gente desencarna, eles não valem assim lá do outro lado, não. Volta-te humildemente para ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo e sobre o que faz a superioridade e a inferioridade no outro. O que é que faz a nossa superioridade no outro mundo? São essas coisas materiais que a gente teve aqui? É a nossa casa belíssima? É o nosso carro do ano? É o nosso celular de última geração? Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo e sobre o que faz a superioridade e a inferioridade no outro. Pensa que a morte virá para ti. Ele diz, pensa que a morte ela virá para ti, assim como ela vem para todos. Que esses títulos, eles não te pouparão de um dia desencarnar. Que pode te atingir amanhã, hoje ou daqui a 1 hora. E se te fechas no teu orgulho, então eu te lastimo, pois serás digno de piedade, né? Aí o que vai restar é a piedade, porque com certeza teremos que arcar com as consequências dessas nossas escolhas, de valorizar tanto as coisas materiais, de nos acharmos melhores do que os outros, de humilharmos os outros, né? Orgulhoso, que foste tu antes de ser nobre e poderoso? Talvez estivesses mais baixo que o último dos teus criados. Curva a fronte orgulhosa que Deus pode rebaixar no momento em que elevas mais alto. Em que a elevas mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então,
as virtudes vão nos distinguir, né? Todos os espíritos possuem a mesma origem e todos os corpos são moldados da mesma massa. Nem títulos e nem nomes os mudam em nada. Eles irão para o túmulo e não vos garantem a felicidade prometida aos eleitos. O que é que garante a felicidade da gente? A caridade e a humildade. Esses sim são os nossos verdadeiros títulos de nobreza no mundo espiritual, né? E ele continua. Pobre criatura. Aqui ele vai dar um exemplo de uma mãe que é humilde, né? Que é humilde no sentido material. Ela é pobre, está na pobreza, na miséria. Os filhos sofrem, têm fome. E ela vai se humilhar pedindo ajuda, né? Eles estão com frio, com fome. E ela, curvada sobre o peso da cruz que ela está carregando, né? Ela se humilha para conseguir um pedaço de pão. Aí ele diz que ele se inclina diante dela. Por quê? Porque ela está se humilhando, não está se revoltando com aquela situação, né? Ele diz, quanto és nobremente santa, não está roubando para conseguir, não está usando de desonestidade, né? Está fazendo o que está ao alcance dela naquele momento, com humildade. Quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Ele diz, espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que confiam em Deus, ele dá o reino dos céus. E aí depois, ele vem falando de uma outra situação, um outro exemplo, de uma jovem. E tu, que és moça, pobre criança devotada ao trabalho, às voltas com privações, por que tem esses pensamentos tristes? Quer dizer, é uma jovem que precisa trabalhar, porque ela não nasceu numa família rica, então ela tem que trabalhar para ajudar em casa, e aí ela precisa se privar, porque o que ela ganha, o pouco que ela ganha é para ajudar em casa. Então não dá para ela estar na balada, para ela estar saindo, viajando e tal, que certamente ela vê as colegas dela de alguma forma fazendo isso, né? Aí ele diz, por que esses pensamentos tristes? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno, em direção a Deus. Aos pequenos pássaros, o Senhor dá o alimento. Tem confiança nele, que não te abandonará. O ruído das festas e dos prazeres do mundo faz bater teu coração. Quer dizer, ela tem vontade de ir para as festas e prazeres do mundo. Gostarias também de enfeitar tua cabeça com flores e misturar seus felizes da terra. Dizes que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Né? Então, ela é o quê? Aqui está falando o quê? Da inveja. A inveja, gente, ela é filha do orgulho, né? É aquela pessoa que, quando a gente tem a inveja dentro de nós, é porque tá mexendo com o nosso orgulho, né? Ou é porque eu me sinto menor do que alguém e quero ser maior, né? O orgulho, ele envolve isso, essa questão que não é da igualdade, de sermos iguais, certo? Então, ela gostaria de fazer tudo isso. Ela queria passar por essas mulheres. Ela vê as mulheres passar extravagante risonho e queria ser assim também. Aí ele diz assim, cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta estão escondidas sobre essas roupas bordadas, quantos lamentos são abafados sobre o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo da guarda se retire e volte a Deus, escondendo o rosto com as suas asas brancas, e te deixe neste mundo com os teus remorsos, onde estarás perdida e terás que aguardar a punição reparadora no outro mundo. Então, muitas vezes nós olhamos a vida de outras pessoas, né, a parte que elas divulgam, né, hoje então nas redes sociais, as pessoas divulgam as coisas, a parte bonita, elas fazem... Não estou dizendo que as pessoas não vivam coisas bonitas, né? Mas algumas, nem sempre aquilo é uma realidade da vida dela, ela mostra só o lado bom, porque todos nós que estamos aqui na Terra sofremos de alguma forma, temos as nossas provas, né? As nossas provas, as nossas questões, as nossas aflições, todos temos. Mas a gente não fica botando nossas aflições, nossas fragilidades, nossos vícios na rede social,
Porque a gente não quer mostrar nossas imperfeições. A gente quer mostrar o que é bonito, o que é, né? E aí, muitas vezes, isso gera nas outras pessoas aquela vontade de querer ser que nem nós. Mas cada um de nós tem a nossa individualidade, tem a nossa história, nós temos nossas fragilidades, nossas imperfeições, nossos vícios, todos temos. E você querer ficar vivendo a vida do outro, você nem sabe como é a vida daquele outro. Você sabe aquilo que ele deixa você ver, né? E a prova da riqueza, ao contrário do que muitos pensam, ela é muito mais difícil do que a prova da pobreza. Por quê, gente? Porque as coisas são mais facilitadas. Para quem tem dinheiro, para quem tem a fama, é mais fácil você entrar no mundo das paixões, deixar as suas paixões correrem soltas. Fica tudo mais fácil. Você tem muito dinheiro para beber, você tem muito dinheiro para ir fazer orgias e tudo mais. E, geralmente, né, são as coisas que acontecem. Isso tudo fica muito facilitado. Claro, se você souber usar a sua riqueza decentemente, gerando emprego, né, sendo pessoa justa, ajudando, olhando para o lado, vendo quem está precisando e ajudando, beleza, ninguém é contra a riqueza, não. Mas não é uma prova fácil. Nós temos que pensar bem isso. Não é uma prova fácil, tá? Todos vós que sofreis as injustiças dos homens, aí agora ele vem falar, sofreu uma injustiça, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos. E aí ele diz, lembrando que vós mesmos não estáis isentos de culpa. Sereis assim caridosos e humildes, porque, gente, do jeito como a gente quer que as pessoas compreendam a gente e nos perdoam quando de nossas faltas, a gente também deve fazer a mesma coisa com o nosso próximo. Buscar compreender e perdoar o irmão. Isso é ser indulgente. É se colocar no lugar do irmão. É calçar o sapato que o irmão está usando. Porque é aquela coisa, eu sei o que eu estou vendo da vida daquele irmão. Esse exemplo que eu dei para vocês no início. Eu sei o quê? Que aquele morador branco é de classe média, então, teoricamente, ele não tem problema na vida dele. Porque ele mora numa situação boa, porque ele é branco, porque ele é bem abastado. Lê do engano, gente. Cada um tem a sua história e a gente não sabe, não conhece. Então, todo mundo tem uma razão para ser do jeito que é, né? E a gente precisa ser indulgente primeiro, para que a gente não traga para dentro de nós a energia ruim da raiva, do rancor, do ódio, sabe? Da vingança. Porque quando a gente nutre esse tipo de sentimento no nosso coração, primeiro ele vai contaminar todo o nosso ser. Ele vai fazer mal pra gente antes de fazer mal pro outro. Aí, lógico, ele vai fazer mal pro outro também, porque pensamento é energia. Ele vai chegar lá no outro. Eu acho que eu até disse isso aqui da outra vez. É igual quando você pega uma brasa de fogo e vai atirar no outro. Você pode até machucar o outro, mas você queima a sua mão, não é? Assim são esses pensamentos de desamor, né, que a gente fala. Então é muito melhor a gente fazer o esforço da indulgência, porque aí a gente compreende o sentimento que a gente vai desenvolver por aquela pessoa que já não está bem, né? Porque se ela está agindo, se ela está ferindo alguém, bem ela não pode estar, porque a pessoa que está bem, a pessoa que está feliz, ela não fere ninguém. A pessoa que está bem, que está em paz, ela trata as pessoas com amor, né? Ela faz o bem. E aí ele diz, ó, se sofreis calúnias, curvai a fronte sob essa prova. Não vai te revidar a calúnia. Não vai perder tempo com isso. Sabe por quê? O que te importa as calúnias do mundo? Tua consciência não está tranquila? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Para quem é que a gente deve satisfação? Não é para Deus?
que está aqui, ó, dentro da nossa consciência, suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde. E reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Então eu não vou me trocar, como a gente dizia assim, quando eu não vou me trocar com fulano, com ciclano. Não, se eu sei que o meu comportamento é de um homem de bem, se eu sei que eu estou fazendo a coisa certa, então não tem por que eu ficar brigando com outra pessoa que está me caluniando, nesse sentido. Meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez à Terra para ensinar aos homens as leis que eles esqueceram? Ele pergunta, né? Terá ainda de expulsar os mercadores do templo que desonram a tua casa, que deve ser somente um lugar de oração? Quem sabe, homens, como outrora, o renegarias, caso Deus vos concedesse essa graça, e o chamarias outra vez de maldito, porque atacaria o orgulho dos fariseus modernos, né? Aqueles que se acham os conhecedores, os donos da verdade. Talvez até o fizesses recomeçar o caminho de Gólgota. Ele está dizendo que se Jesus viesse de novo, talvez a gente ainda fizesse ele de novo ser crucificado. Recomeçar lá o caminho dele. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Lembra da historinha lá que aconteceu? Que quando ele subiu, que ele foi lá para trazer os mandamentos, o pessoal aqui voltou, ficou doido, todo mundo, e construindo aquele coisa de ouro, né? Esqueci o nome, me ajudem aí. Homens e mulheres deram ouros e joias para fazer um ídolo que pudesse adorar. Vós, homens civilizados, está dizendo que nós estamos procedendo que nem eles, né? Pois o Cristo nos deixou a sua doutrina. Ele deu o exemplo de todas as virtudes e nós abandonamos tudo. Bezerro de ouro, obrigado. Pois então, construir o bezerro de ouro. O que é isso daí que nós fazemos hoje? Se a gente for fazer uma analogia com os dias de hoje, é esse apego que nós temos às coisas materiais. Sempre aumentar o nosso patrimônio, ter mais, sabe? Fazer tudo com esse interesse exclusivo material. E aí Jesus foi lá, deu todos os exemplos das virtudes e nós abandonamos tudo. Exemplos e ensinamentos. Cada um de vós, com suas paixões, construiu um Deus a seu gosto. Para uns, ele é terrível e sanguinário. Para outros, despreocupado em relação aos interesses do mundo. O Deus que fizeste é ainda o mesmo bezerro de ouro que cada um adapta a seu gosto e às suas ideias. E aqui o último parágrafo. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade. Porque muitas vezes nós fazemos o bem, mas humilhando a pessoa que está recebendo aquele bem. Ou querendo alguma coisa em troca dela, né? Ou estamos fazendo só para desencargo de consciência. Sabe aquela coisa das indulgências no passado, que as pessoas pagavam para ter um pedacinho, para ter uma garantia de ir para o céu? Aí, lá no mundo, aqui no mundo espírita, tem muito irmão que diz assim, não, eu vou doar aqui as cestas básicas, que é para poder garantir que tá tudo certo, né? Só que assim, tudo bem, doar a cesta básica é excelente, é ótimo, ajuda muito, né? Mas aí, e o irmão que tá do teu lado, na tua casa, que tu tá maltratando, que às vezes é teu familiar, e tu não tem paciência com ele, né? E aí, a irritação, e trata mal, né? Tem umas coisinhas assim do dia a dia que a gente não faz. Aí a gente doa a cesta básica e a consciência tá ali, tá mentindo pra quem, né? A caridade, ela é uma coisa ampla. Ela não é só o auxílio material, né? Ela tá daquele jeito que eu falei lá no início. Fazer o bem para todos ao nosso redor. Ter indulgência com todos e perdoar o pecado de todo mundo que ofende a gente. Difícil, né? Ser caridoso.
que cada um destrua pouco a pouco os altares que levantou ao orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino de verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que vos oferece tantas provas, né? Quantas provas Deus nos oferece de sua bondade. Nós viemos para preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Sempre que o Senhor vos der uma manifestação mais convincente de sua clemência, o enviado celeste deve apenas encontrar uma grande família que vossos corações suaves e humildes sejam dignos para ouvir a palavra divina, que ele virá vos trazer. Que o mensageiro apenas encontre no caminho flores depositadas e voltadas para o bem, a caridade, a fraternidade, e então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. No dia que todos nós estivermos depositando somente flores voltadas para o bem, para a caridade, para a fraternidade, né? Aí o nosso mundo será um paraíso. Mas, se nós permanecermos insensíveis à voz dos Espíritos enviados para purificar e renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciências e, todavia, tão pobre em bons sentimentos, só nos restará chorar e lastimar por vossa sorte. Mas não será assim, né? Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então todos nós que tivermos servido ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos e séculos, assim seja. Então esse é o item 11, ele é bem longo realmente, né? Mas ele traz esses exemplos sobre atitudes de orgulho, de inveja, né? De humildade. E aí nós trouxemos também esses exemplos, né, do nosso dia a dia. E nós temos aqui uma mensagem, tá? Que ela é do livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Badu e Filho, do Espírito André Luiz. Ela é bem curtinha e ela chama assim, exercício de humildade. Olha o exercício aí que a gente tem que fazer. Não imponha a sua opinião. Ouça o argumento oposto. Quantas vezes a gente quer impor a nossa opinião, né? Vamos ouvir o argumento oposto. Quem sabe, vamos ouvir assim. E não é para ouvir só por ouvir. Vamos ouvir prestando atenção, para ver se, de repente, né? Às vezes é melhor que a nossa ideia. Não se irrite com a crítica. Ô, coisa difícil, né? Ele diz, aproveite para considerá-la. Considerar a crítica. Vai que a crítica é construtiva, né? Mas tem que ter humildade. Porque quando a gente não tem humildade, a nossa ideia sempre é melhor. Que negócio de vir me criticar. Quem é esse aí? Eu já tô aqui há não sei quantos anos, chega esse novinho bem aí e vem dizer como é que tem que fazer. Ué, por que o novinho não pode ter uma ideia melhor do que a minha? Nós aqui que somos reencarnacionistas sabemos que nós somos espíritos milenares. Não quer dizer que a pessoa é mais nova, ela não é mais evoluída do que eu. Então ela pode sim dar uma ideia melhor do que a minha. Ela pode estar mais sensível a uma inspiração. Pode. Não evite o menos favorecido. Cumprimente-o com simpatia. Né? O menos favorecido, só porque ele é alguém que está fazendo uma coisa que não exige dele estudo e título, ele deve ser tratado de um jeito diferente? Não. Ele precisa ser tratado do mesmo jeito que alguém com título, com simpatia. Por quê? Porque nós somos todos iguais. Não se revolte contra a doença. Aceite a ocasião de disciplina. Acho interessante essa história da doença e da disciplina, né? Porque nós somos muito indisciplinados. É rara a pessoa que é disciplinada, com sua saúde, especialmente. Aí quando fica doente, pronto. Não, agora eu vou fazer atividade física, vou me alimentar direito e tal, né? Então não se irrite com a doença não, que ela tá te dando a oportunidade de ser disciplinado, se amar mais um pouquinho. Não afronte o adversário, tenha dignidade no triunfo. Não deprecie o trabalho alheio. Considere que tudo é oportuno. Veja bem, não existe nada que não se possa aproveitar nada, gente. Todos nós temos algum talento.
E o simples fato da gente ter tentado fazer alguma coisa, ter feito aquela coisa, pode não ser a melhor coisa do mundo, mas eu me esforcei, bem ali tem o meu esforço. Então não deprecie o trabalho alheio, tá? Não despreze a ajuda do outro. Não seja orgulhoso para dizer, ah, não preciso de ajuda, não quero não. Não quero fulano me ajudar, não preciso. Né? Não faça isso, não aceite. Agradeça o auxílio. Não alimente superioridade. O valor autêntico não se exalta. Quer dizer, aquela pessoa que realmente é superior, ela não precisa se exaltar. Você veja Jesus, é o exemplo. Pessoa humilde, não precisava, era o topo do topo aqui na terra, da pureza. E estava lá, no meio da gente, comendo, sentava, comia com todo mundo, né? Andava lá do chinelinho dele, dormia num lugar humilde. Estas são algumas ocasiões de exercício de humildade. Claro que é muito difícil ser humilde o tempo todo, mas se você consegue, pelo menos algumas vezes, contrariar o seu orgulho, já é um bom começo. Certo, queridos? Então, esse é nosso estudo de hoje, mas não saiam ainda. Nós teremos agora o nosso momento de vibração, passe coletivo, tá? E em seguida os avisos, tem avisos muito interessantes, não saiam. Vamos lá para o nosso momento de vibração. Vou até me ajeitar aqui melhor para poder concentrar melhor. Então vamos lá, queridos. Respirando. Que nós possamos nesse momento elevar nossos pensamentos à figura do nosso querido Mestre Jesus. Ele disse para nós que onde tivessem 2 ou mais pessoas falando nele, pensando nele, ele ali estaria. Ele agora está conosco, porque nós estávamos aqui falando dele, de seus ensinamentos. Ele é muito amoroso, nos ampara, nos guia, nos protege e nos dá um abraço fraterno nesse momento. Com esse abraço, ele nos limpou de todas as energias deletérias que nós acumulamos ao longo da nossa semana. Seus emissários de luz estão em nossos lares agora, fazendo essa limpeza energética. Vamos vibrar com todas as almas encarnadas e desencarnadas que ainda permanecem aqui na Terra, levando todo esse amor para os asilos, para os orfanatos, os hospitais, os manicômios, para os presídios. Vamos levar todo esse amor para todas as casas, todos os lares, que eles possam tocar o coração de todos os nossos irmãos que sofrem. E ao retornar para nossos lares, que nossas águas das caixas d'água possam ser fluidificadas dos nossos vizinhos, para que todos possamos usufruir desse remédio maravilhoso. Oh, minha gente, desculpa, não sei se a internet hoje aqui não tá muito boa. Eu fiz aqui a oração, não sei se vocês ouviram todos, mas peço perdão, viu, gente? Então, os avisos aqui rapidamente para vocês, tá? Por conta das exigências mínimas sanitárias, o nosso espaço físico reduzido lá na casa, nós não temos condições ainda de abrir para o público em geral, tá? Mas nós vamos continuar fazendo as nossas atividades virtuais. Nós não paramos, nunca paramos. Paramos presencial, mas continuamos fazendo nossos estudos. Se você tem interesse de participar de algum estudo, nós temos os grupos, tá? Eu vou te dizer quais são os estudos. Segunda-feira, às 19 horas, nós temos o estudo da mediunidade. Terças-feiras, nós temos os seminários espíritas para iniciantes. Aqueles que querem começar, que nunca estudaram a doutrina espírita, esse é o ideal, tá? Ele é 19 horas. E tem o estudo sobre Joana de Ângeles às 20, para quem já é estudante, né, da doutrina. Às quintas, nós temos o estudo do livro O Céu e o Inferno, às 19 horas, e da corrente magnética, às 20. Sexta, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, Revistas Espíritas e Obras de André Luiz, às 19. E aos sábados, nós temos o estudo sobre Ivone do Amaral Pereira, às 9. Então, minha gente,
é só pedir aqui no nosso direct, entrar em contato, dizer eu quero participar do estudo tal, né? Nós temos também no site www.iap.org.br todas essas informações, tá? Nós continuamos fazendo atendimento fraterno, só que agora na modalidade virtual. Os estudos acontecem no Google Meet, tá? A gente manda um... Por isso você precisa fazer parte do grupo. Você escolhe qual é o estudo, viu, Ana, que tá perguntando? Você escolhe qual é o estudo que você quer participar, coloca aqui no direct, olha, eu quero participar do estudo tal. E aí a gente vai te incluir no grupo, porque no dia, minutos antes de começar, se coloca o link da sala de estudos da plataforma do Google Meet, tá? E os atendimentos fraternos, eles estão ocorrendo de forma virtual, tá? Com sigilo, tudo muito tranquilo e amparado pela espiritualidade. E aí é só lá no site, que lá tem atendimento fraterno virtual. Você se inscreve e nós entramos em contato com vocês para abrir a sala e você conversar com o atendente minutos antes, das 18 às 20 na quarta-feira e das 17 às 18 aos sábados, como nós fazíamos presencialmente lá, tá? Tudo bem, mas tem uma coisa ótima que eu falei no início que eu vou falar agora para quem não tava. Dia 20 de setembro, nós teremos um seminário, o primeiro seminário virtual espírita de Ivone do Amaral Pereira, com uma palestrante, chama Maíse Braga. Quem não conhece, minha gente, procure no site, no YouTube, porque ela é uma irmã assim, nossa senhora, muito sábia, a palestra dela é muito interessante, ela tem muita experiência, ela já está há mais de 43 anos como palestrante lá na Comunhão Espírita de Brasília, e ela aceitou, né, com muita humildade, que é uma pessoa muito humilde, de fazer esse seminário para nós, tá? Vai ser no YouTube, nós vamos divulgar, aguardem. E durante o mês de setembro, nossas lives serão feitas pelo YouTube, tá? Em comemoração aos 26 anos da casa também. Teremos palestras, tá? Estamos buscando palestrante para fazer aqui no YouTube com a gente também. É isso, né, minha gente? A evangelização está ainda de férias, né? Mas porque nesse período os evangelizadores estão estudando, se aprimorando, conhecendo técnicas aí para poder justamente trazer aulas mais interessantes virtuais a partir de setembro também. Então, gente, se liga, setembro é o mês. Setembro nós estaremos aí fazendo de tudo para levar os ensinamentos de Jesus e dessa doutrina maravilhosa, consoladora, fortalecedora para o maior número de irmãos. Estamos muito animados, contamos com vocês, por favor, divulguem, tá? Eu acho que é isso, minha gente. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima.